vamos falar algo muito importante aqui. Palavra de Deus. Palavra de Deus que consola o nosso coração, que nos ajuda na nossa caminhada, que nos fortalece. Principalmente a palavra que nos alimenta, amém? E nós precisamos desse alimento a cada dia. Antes de nós lermos o texto, que está lá em Mateus 24, Mateus 24, versículo 3. Antes de nós lermos o texto, antes de você abrir a sua Bíblia, vamos orar, vamos colocar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja na presença de Deus. E pedir, Senhor, usa a nossa vida, usa essa igreja, usa o nosso ministério, usa o dom que o Senhor deu para mim, seja qual for ele, que Deus use a nossa vida para que alguém possa ouvir a palavra, ser tocado, ser abençoado, ser transformado. Amém? Salvo pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos por esse momento. Estamos aqui, Senhor, apresentando todas as coisas na Tua presença. Que o Senhor use a nossa vida, que o Senhor use a vida de cada um. Primeiramente, para que haja uma obra de bênção na família de cada um, Senhor. Que cada um se esforce e lute para que a graça do Senhor, o poder do Espírito Santo esteja presente em cada casa, em cada lar. Mas também usa a nossa vida, Senhor, para levar a palavra, para levar uma palavra de ânimo, de consolo àqueles que necessitam. Usa, Senhor, o ministério de cada um nessa igreja, para que haja salvação, transformação, ó Deus, para que as bênçãos do Senhor sejam manifestas nesse lugar, e outros possam ouvir, e chegar aqui, e participar, e ver como é bom estar na Tua presença, como é bom receber a alegria do Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Usa a vida de cada um, usa o nosso ministério, Senhor, e faz uma grande obra neste lugar, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, igreja? Mateus, capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 6. Mateus 24, do 3 ao 6. Depois, em casa, você lê todo o texto, veja outros textos que nós vamos ler aqui também, mas por enquanto vamos ler esse aqui. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Somente até aí. De tempos em tempos, desde que aconteceu essa passagem, que os discípulos foram perguntar para o Senhor Jesus em particular, de tempos em tempos, no decorrer da história, aconteceram fatos, houve acontecimentos difíceis, a humanidade passou por situações muito difíceis, e sempre que há uma crise, um desarranjo, uma dificuldade, vem essa pergunta: será que agora chegou o final dos tempos? Então isso esteve presente na humanidade desde esse dia aqui. Sempre alguém pensando: será que estamos chegando ao fim? É ao fim dos tempos. Existe até um ditado, quando a pessoa vê uma coisa muito além daquilo da normalidade, quando uma pessoa contempla uma coisa assim que choca, que ninguém esperava e aquilo aconteceu, o que é comum dizer? É o fim dos tempos. Então isso tem acompanhado a nossa vida, a vida do ser humano. Fatos difíceis, tenebrosos. E sempre nessa época, a igreja se pergunta: será que está próxima a vinda de Jesus? E eu quero fazer essa pergunta hoje. Será que está próxima a vinda de Jesus? Qual a sua percepção? O que nós estamos percebendo, o que nós estamos sentindo? Porque
Jesus, quando falou sobre isso, lá na frente mais um pouquinho, ele fala para nós olharmos os sinais. Olha, quando a figueira começa a florescer, começa a dar os seus ramos, está próximo o verão. Então ele mandou olhar os sinais. E a nossa sensação hoje, por aquilo que nós estamos vendo, por tudo que está acontecendo no mundo, não é na nossa vida, essas coisas acontecem com todo mundo, mas no mundo inteiro, tudo que está acontecendo, será que a vinda de Jesus está próxima? Então vamos falar um pouquinho sobre a volta de Jesus. E aí vamos pensar sobre isso. E é importante falar isso hoje, porque nós precisamos de um retorno das coisas que estão acontecendo. Nós precisamos ter uma direção na nossa vida. E o Espírito Santo é aquele que dá a direção na nossa vida. Então nós vamos falar um pouco isso sobre a volta de Jesus. E fica essa questão, a volta de Jesus para cada pessoa individualmente. Daquilo que nós temos vivido e daquilo que nós temos observado. A sensação da volta de Jesus traz preocupação ou traz descanso? Vamos falar sobre isso. Jesus está próximo, às portas, aí vem a notícia. A qualquer momento, o Senhor Jesus Cristo virá. Nós conhecemos a palavra, muitas coisas, vemos nos evangelhos, nos profetas, tudo indica. E agora? Jesus está próximo. Estamos preocupados? Vamos falar da primeira preocupação. Como é que nós estamos reagindo hoje? Nós já estamos vendo sinais. E aí nós começamos a olhar para a nossa vida. Mas eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo, e eu fico preocupado. Será que eu vou conseguir realizar aquilo que eu planejei? É uma preocupação. Mas aqui nesse momento aqui, os discípulos perguntaram, porque aconteceu uma coisa muito importante. Se nós formos ver anteriormente o que aconteceu nos capítulos anteriores, Jesus entra em Jerusalém. Nos relata aqui o Evangelho de Mateus, um pouco antes, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas daquela época entenderam que era um sinal. Porque havia uma profecia lá no passado. Eis aí o teu rei, vem humilde, montado num jumento, filho de uma jumenta. Havia uma profecia. Então, quando eles contemplaram aquele acontecimento, muitos ficaram preocupados. E logo em seguida dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele começou a explicar mais detalhadamente a respeito da sua vinda, dos acontecimentos, já passando por cima, que ele ia morrer, ressuscitar e depois iria voltar. Ele já começou a falar dos acontecimentos futuros. E foi nesse contexto em que os discípulos fizeram essa pergunta. Ou seja, havia uma preocupação. E eles perguntaram, que sinais haverá da sua vinda? Alguém lembra que Jesus disse? Sem recorrer ao texto bíblico? Eu vou falar rapidinho aqui. Que sinais haverá da sua vinda? Eu não vou dizer textualmente o que está no versículo, mas eu vou dizer os fatos. Jesus falou assim, virão ou se levantarão muitos falsos profetas. Esse é um sinal. O que mais que Jesus falou? Haverá guerras e rumores de guerras. O que mais que ele falou? Haverá fomes, terremotos. É um retrato de quando isso? De sempre. Mas está acontecendo hoje também. Então é bom lembrar. Por quê? Como nós estamos vendo esses sinais, e Jesus mandou olhar para os sinais, e nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos, nós precisamos lembrar. Todas as gerações que vieram depois tiveram essa dúvida. Mas a preocupação aqui não é com o que nós temos planejado na nossa vida, mas o que Deus tem planejado para a sua obra. O que Deus quer fazer quando chegar esse tempo? Ele quer que a palavra seja pregada.
Ele quer que pessoas sejam renovadas, Ele quer que pessoas sejam transformadas. E hoje, irmão, nós estamos vivendo uma situação que eu acredito bastante difícil. Por quê? Porque tem muitas pessoas que aprenderam e seguem os conceitos do mundo, é assim, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito, e elas não querem saber da salvação. Existem muitas pessoas, mas existem muitas pessoas também que procuram algo, mas não sabem onde. Elas sentem alguma coisa que falta na sua vida, mas elas não sabem onde buscar. E é para isso que nós existimos, para levar para as pessoas essa mensagem de salvação. Mas, irmãos, existe hoje um número muito grande de pessoas que esfriaram na fé. E esse é um momento, irmãos, esse é um tempo de a gente reviver. Esse é um tempo em que nós precisamos do Espírito Santo tocando nos corações, nos despertando para a oração, nos despertando para a obra. Então, o que nós vimos aqui na pergunta dos discípulos é que o foco deles estava errado. Eles estavam focando em si mesmos. Assim, Senhor, que sinal haverá da tua vinda? O que vai acontecer? Eles estavam focando neles mesmos, mas Jesus, o que Jesus mostra aqui, Ele está mostrando para os outros. Ele fala, olha, esse evangelho do reino precisa ser pregado a todas as nações. E louvado seja o Senhor que eles entenderam essa mensagem. Você lembra quando você ouviu a palavra de Deus e que ela tocou no seu coração? É uma bênção, é uma coisa maravilhosa. Então Jesus dá essas instruções. E interessante que, a respeito disso que Jesus falou, dos falsos profetas, guerras e rumores de guerras, fomes, terremoto, pestes, pessoas que tentarão enganar a igreja do Senhor, o que Jesus falou? Ainda não é o fim. Ou seja, tudo que nós estamos vendo hoje, será que é o fim? Não sabemos. Nós estamos vendo os sinais. Pode ser? Pode ser. Então, qual que tem que ser o nosso foco? Se estamos caminhando para o final, muita gente precisa ouvir essa palavra. Muita gente precisa ser tocada. Muita gente precisa receber o milagre do Senhor. Você precisa de um milagre na sua vida? Certamente algumas pessoas aqui precisam, ou muitas pessoas precisam. Mas você já consegue imaginar, você que está sentado aqui, nós louvamos o nome do Senhor. É gostoso louvar o nome do Senhor? É bom? É bom. Por quê? Porque Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está acima de todas as coisas. É bom louvar o nome do Senhor. Agora imagina, né, nós estamos aqui, temos a oportunidade de estarmos aqui, louvar o Senhor, adorar o Senhor, ouvir a palavra, e estamos precisando de um milagre. E quem não tem essa oportunidade? Será que não precisa mais ainda? Então Jesus falou assim, olha, esse evangelho do reino precisa ser pregado a todas as nações. Nós precisamos dizer para as pessoas, de alguma forma, e eu queria muito que Deus usasse o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos transmitindo a palavra, fica gravada, e que pessoas ouvissem e fossem tocadas. Eu comecei a fazer algumas coisas, eu não tenho feito muito. Eu comecei a fazer algumas coisas nesse tempo, quero compartilhar com os irmãos, que é uma forma também da gente alcançar essas pessoas. Pessoas que eu conheço, ou que eu tenho contato hoje, pessoas que eu conheci lá no passado, que estão distantes, moram longe, pessoas que eu conheci, e pessoas que eu conheço, que eu tenho assim uma certa proximidade, e que estão longe do caminho do Senhor. Aconteceu alguma coisa na vida, a pessoa desanimou, a pessoa enfraqueceu. Então o que eu estou fazendo? Eu mando uma mensagem para a pessoa, por algum dos meios que nós temos hoje, mando uma mensagem para a pessoa, e aí, como é que está? Lembrei de você, estou orando por você, estou orando pela sua família, e eu mando uma das nossas mensagens aqui da igreja para a pessoa. Se a pessoa vai ver, se não vai ver, eu não sei. Mas essa preocupação, irmão, de saber aquela pessoa precisa de Jesus. As pessoas que estão ao nosso redor precisam de Jesus. A gente vem com alegria aqui, irmãos, e pega o pão
e a gente lembra, Jesus morreu pelos meus pecados. Esse pão representa o corpo de Cristo sacrificado lá na cruz. E nós nos alegramos, nós bebemos o cálice e nos lembramos. Esse cálice é o símbolo da nova aliança, a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. E isso está sobre a nossa vida, isso está sobre a sua vida. Então, a primeira preocupação é com aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Anunciar o perdão através do sangue de Jesus. Mas aí tem um outro aspecto que eu queria compartilhar com os irmãos, que é a respeito do perdão que nós liberamos para situações que envolvem a nossa vida. Nós passamos por muitas coisas, por muitas situações, temos conflitos, temos, às vezes, coisas com alguma pessoa, e às vezes alimentamos alguma coisa que não está certo, mas está lá no nosso coração. Mas eu quero falar sobre esse perdão. Quando Jesus fala sobre que Ele quer dar a dimensão desse perdão que nós devemos liberar, que o nosso coração tem que estar aberto, tem que estar livre para as coisas. Quando Jesus quer falar dessa dimensão do perdão, Ele usa a parábola do credor incompassivo. Nós conhecemos. Olha, um rei foi prestar conta com os seus servos e trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. E ele cobrou então, e aquele homem suplicou, ó meu senhor, eu não tenho como pagar, mas eu te pagarei, eu vou dar um jeito. E aí, diz a parábola, Jesus explicando, que aquele rei teve compaixão daquela pessoa. Ou seja, ele olhou e falou assim, olha, ele é um grande devedor, mas eu estou entendendo que ele não tem o que fazer. Ele está falando que vai fazer, que ele vai pagar, mas ele não tem como pagar. Então o rei, o que ele fez? Perdoou a dívida. E o que acontece? Nós conhecemos, ele sai de lá e encontra um que lhe devia 100 denários. E ele vai e sufoca aquela pessoa e diz, você tem que pagar o que você me deve. Ou seja, uma pessoa, é como se fosse assim, nós fomos, o que Jesus está querendo dizer aqui, nós fomos perdoados por Jesus de todos os nossos pecados. Tanto nós como as pessoas que hoje receberem a Jesus na sua vida. Elas serão perdoadas de todos os seus pecados. Não haverá nenhuma acusação, não haverá nenhuma culpa. Por quê? Porque o perdão de Jesus é definitivo. Ele derramou o seu sangue para apresentar diante do Senhor, e o sangue, desde o princípio, era suficiente para pagar os pecados. Com a diferença que no tempo antigo, os sacrifícios necessitavam ser repetidos. Mas quando Jesus veio, Ele fez o sacrifício uma vez, de uma vez por toda, para trazer salvação a todo aquele que crê. Então, quando alguém se coloca debaixo do sangue de Jesus Cristo, ela recebe imediatamente o perdão de todos os seus pecados. E o que cabe a nós que recebemos o perdão dos pecados? Perdoar a todos que estão ao nosso redor. Então Jesus nos mostra essa grande mensagem. E nessa parábola, ele chama de volta aquele servo e fala, eu perdoei toda aquela dívida, porque ele me suplicou. E olha só que coisa interessante, igreja. Ele fala assim, não devias tu igualmente se compadecer do teu servo? Irmãos, compadecer é uma coisa tão bonita, irmãos. E eu acho interessante, eu não sei como cada um é aqui, mas às vezes você está assistindo um filme e acontece lá uma cena comovente, você chora, muitas pessoas choram, parece que é uma realidade. Ou às vezes vê um vídeo na internet, uma pessoa que ajudou o outro numa situação difícil e viu a necessidade da pessoa e você chora por aquilo. E às vezes nós não de chorar pelo nosso próximo, que está passando uma situação difícil, em que nós podíamos fazer alguma coisa. Chorar por ele, interceder por ele. Então, irmãos, eu estou trazendo isso, porque nós somos igreja do Senhor. O sangue de Jesus Cristo nos lavou, nos purificou. Nós nos alegramos, mas o Senhor está dizendo assim, olha, perdoa. Lembre que tem alguém que precisa de ouvir a tua palavra.
ouvir a palavra da verdade. Lembra de alguém que precisa ouvir essa mensagem de salvação, essa mensagem de perdão. Então, essa é a preocupação. Então, falei primeiramente sobre a preocupação. Essa é a preocupação que a igreja do Senhor deve ter. Com as nossas coisas, sim, mas o Senhor cuida de nós. Mas a grande preocupação da igreja não tem que ser se o Senhor Jesus vai voltar hoje, amanhã, se daqui um mês, se daqui 6 meses, se daqui 1 ano, se daqui 10 anos. Mas quantas pessoas nós podemos alcançar com essa mensagem de salvação? Amém? Essa tem que ser a preocupação da igreja. O segundo aspecto que eu quero falar, que eu falei, né? Nós estamos vendo os sinais da volta de Jesus. Isso traz preocupação ou descanso? Então, o segundo aspecto, o que é? O descanso. Quanto ao descanso, irmãos, eu não vou falar muito, porque eu trouxe uma mensagem inteirinha falando sobre o descanso. Alguém lembra? Não lembra, né? Lembra? Quem lembra? Quem lembra da mensagem que eu falei sobre o descanso? Puxa vida, irmãos, então eu preciso fazer um negócio aqui. Repouso, repouso. Repouso. Alguém lembra? Eu preciso fazer uma coisa aqui, irmãos. Ou eu preciso criar alguma coisa aqui diferente, fazer uma coisa aqui que chame a sua atenção, e eu não sei o que fazer, né? Eu não planto bananeira porque eu não sei plantar bananeira, né? Quem sabe plantar bananeira aqui? E levanta os pés e sai andando. Pouca gente, eu também não sei. E não foi por falta de tentar, né? Eu não sei se eu faço isso, se eu aprendo a fazer isso, se eu vou fazer um curso aí com esses coach aí para dar um show aqui, todo mundo prestar atenção, ou então que os irmãos vão lá no site da igreja e procuram a mensagem da ceia passada, faz um mês. Procura a mensagem da ceia passada em que eu falo sobre o repouso, sobre o descanso. Tá bom? Vamos fazer isso, irmãos? Nós não temos assim tempo de ficar se preocupando só com a gente. Irmãos, as vozes dos pecadores, elas clamam, eles precisam de ouvir a voz do Espírito Santo. E assim, eu só estou abrindo um parênteses aqui. Às vezes a gente pensa, é uma pessoa lá de fora, mas às vezes tem uma pessoa da sua família, que mora em outro endereço, e que precisa ouvir a palavra. E a gente não é usado para isso, irmãos. Será que Deus não pode usar a nossa vida para levar a palavra e trazer salvação, trazer paz e alegria num lar? Ele pode fazer isso. Então eu te faço um convite. Vai lá no site da igreja, procura as mensagens. Tem várias mensagens lá, mas procura a mensagem. Que dia que foi? O pastor lembra da ceia passada? Que dia foi? Dia 3, né? 3 de julho? Não, eu não sei agora. 5. Dia 5 de julho. Procura lá. Eu falo, aborda esse assunto do descanso. Dia 6. Do descanso. Então eu vou confiar que os irmãos vão fazer isso. Então eu vou falar pouco sobre essa parte aqui. Mas eu já falei. Mas irmãos, por que nós podemos descansar? Porque a palavra de Deus já está nos mostrando tudo que vai acontecer. Está na nossa mão. O recurso está aqui disponível. É só nós pegarmos e acessar a informação. E hoje nós podemos ver em qualquer fonte, no celular, no tablet, o livro escrito, a internet, ouvir a mensagem. Tem aquela Bíblia em áudio. Alguém ouve a Bíblia em áudio aqui? Tem alguém que ouve a Bíblia em áudio? Também. Né? Então é fácil. Nós temos acesso, está tudo aqui. Porque está tudo aqui, nós podemos descansar, porque está tudo se cumprindo. E se está cumprindo, nós descansamos. Mas, ao mesmo tempo, como Jesus falou aqui, haverá homens guiados pelo maligno. Haverá homens amantes de si mesmo. Haverá homens amantes das riquezas. Então, tudo o que vimos e ouvimos recentemente aponta para o fim. Mas o que faz a igreja do Senhor? Ela descansa no Senhor. Por quê? Porque quem é que está no comando de todas as coisas? É o Senhor.
Ele está no comando de todas as coisas. A gente pode ver o que for, coisas erradas, os planos malignos, não importa. Ele está no comando de todas as coisas. Primeira coisa. Segunda coisa, ele é o rei de todos os reis. Ou seja, quando fala isso, naquela época havia os reis. Mas ele é o rei de todos os governadores, de todos os presidentes, de todos os líderes. Ele está acima de todos eles. O homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. E é interessante, irmãos, uma outra coisa que acontece nos dias de hoje, não sei se alguém já viu, mas Jesus falou aqui: muitos virão em meu nome, farão até sinais, e enganarão a muitos. Mas é interessante, eu não sei se só eu que tenho prestado atenção, mas se vocês têm prestado atenção, mas o que existe hoje, e eu não vejo, eu só vejo o título, mas o que existe hoje de mensagem na internet falando quando que Jesus vai voltar. Já viu isso? Tem um monte de mensagem. Ah, porque eu fui lá no céu e Jesus me mostrou que até o ano de 2026 ele volta. Né? Tem um monte disso, não sei se você já ouviu. Mas eu te dou um conselho aqui. Não veja essas mensagens. Não precisa ver. Você pode até ver o título, como eu faço. Tem muitas coisas que eu vejo só o título e só vejo para saber o que está se passando. Mas, irmãos, vamos pensar o seguinte. O que Jesus falou a respeito da sua vinda? Ele falou que ninguém sabe. Nem ele, nem os anjos do céu. Quem é que sabe quando Jesus vai voltar? Somente o Pai. Foi o que Jesus falou. Agora pensa bem. Se vem alguém que grava um vídeo e põe na internet dizendo que ele ouviu uma mensagem que Jesus vai voltar em tal época, em tal ano. Eu pergunto, será que essa pessoa é maior do que os anjos do céu? Nenhum anjo do céu sabe, daqueles que assistem diante do Senhor. Agora tem um camarada que mora lá no interior de Minas, vou falar qualquer cidade, ele mora lá em Uberlândia, ele sabe quando Jesus vai voltar. Irmãos, isso aí não vá atrás dessas coisas. Mas Jesus falou, muitos se levantarão. Agora, vamos pensar o seguinte, eu quero ler mais um texto. Dificilmente eu leio 2 textos, mas eu quero ler mais um texto. Que se encontra lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Estou chegando lá, irmãos. Apocalipse, capítulo 7, do versículo... Vamos ler do versículo... Eu vou ler eu tinha separado menos versículos, mas eu vou ler um pouquinho mais além. 7, vamos ler do 9 até o 17. Eu ia ler do 13 ao 17, mas vamos ler do 9 ao 17. Depois dessas coisas, vi, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, línguas, povos, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Cantamos isso? É uma bênção, não é? É uma bênção. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Agora vamos ler o 13 que eu tinha separado aqui. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro.
razão pelo que se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém, irmãos? Então é o seguinte, está chegando o tempo do fim. Quanto tempo será? Não sei, ninguém sabe. Mas eu garanto para você que ninguém da internet sabe também. Está chegando o tempo. Não é motivo para a gente ter medo, irmãos. E como é que eu posso dizer que está chegando o tempo? Vamos lá, vamos pensar. O que vai acontecer no final dos tempos? Haverá um governo mundial. Haverá um líder que se levantará e fala, eu vou ser o responsável por trazer paz e prosperidade. Ele vai se levantar. Esse líder fará um concerto com todos por uma semana, não é isso que diz? Haverá um controle daquilo que as pessoas podem comprar e vender, não é isso? Então o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo alguns sinais. O homem está tendo um poder hoje que nunca teve no passado. Hoje o homem pode lançar uma doença na humanidade, ele tem condições de fazer isso. Hoje o homem pode ter, daqui um pouco, né? Ele pode ter um controle sobre todas as coisas. E é bem simples de observar. Todo lugar que você vai hoje, você vai num prédio, você vai não sei aonde, o que acontece? Você tem que fazer a facial. Para quê? As câmeras estão em todos os lugares. O reconhecimento das pessoas vai se aperfeiçoar. O dinheiro digital está chegando, eles vão ter controle sobre o dinheiro. O idioma vai se tornar universal. Aí você fala, todos vão falar a mesma língua? Não, mas hoje já tem tradutor que traduz para qualquer língua. Você conversa e fala. Você já viu isso no telefone? Sabia que o seu telefone tem também? Só que não é pelo WhatsApp ainda, senão a gente já estava usando, né? Como é ligação paga, eu não vou ligar para outro lugar e falar na minha língua, né, que você vai gastar a ligação. Mas já está disponível no nosso telefone. Você põe lá a opção, você fala na sua língua e diz em que língua a pessoa tem que ouvir do outro lado, e ela ouve. Aí ela fala na língua dela e você ouve em português aqui. Já tem isso? Alguém já viu isso? Já está disponível no celular, no meu já está disponível. Você já viu, Camila? Já. Algumas pessoas já viram. No meu já está disponível. Ou seja, vai ter uma língua universal, vai ter um controle sobre todas as pessoas. Isso traz medo? Não, irmãos. Quando acontecerem essas coisas, sabe o que significa? Significa que a tua redenção está próxima. Significa que Jesus está te esperando para esse momento, para estar junto com Ele. Aleluia. Então não traz preocupação. Traz gozo, traz alegria. Está chegando o tempo, pensa nisso. Não fique preocupado, mas o que vai acontecer? Tudo que está lá no Apocalipse, o que vai ser da minha vida? Não se preocupa, não se preocupa. Jesus falou isso para os discípulos, olha, se te levarem diante de reis, de governadores, não se preocupa, o Espírito Santo vai dizer o que você vai falar, aleluia. Por isso que nós temos que cultivar o Espírito Santo na nossa vida. Cultiva a cada dia o Espírito Santo na sua vida. Amém? Porque a nossa redenção está próxima. Quando essas coisas acontecerem, a nossa redenção está próxima. E Jesus falou, olha os sinais. Quando a figueira começa a dar as folhas, alguém já viu uma figueira dando folha? Não tem muito significado para nós, mas eu já vi. Lá onde eu caminhava, onde eu morava lá, tinha uma figueira. A pessoa tinha uma figueira no jardim da casa. E eu passava todo dia lá em frente. E você via aqueles raminhos chegando, ela fica seca. Aí vinha aqueles raminhos, depois dá a flor, dá o fruto. É maravilhoso. Mas não precisa ser a figueira. Qualquer árvore. Ela está se renovando. O tempo está próximo. Amém, igreja? Está chegando o tempo. Guarda, vai ser a última frase que eu vou falar aqui hoje. Está chegando o tempo de nós
estarmos para sempre com o Senhor. Aleluia. E o desejo do meu coração é que pelo menos eu consiga levar essa palavra para outras pessoas. Para quando chegar o momento, quem são esses? Esses foram aqueles que você trouxe pela sua palavra, você trouxe pelo seu testemunho. Já falei isso aqui também um tempo atrás. Está chegando o tempo de estarmos para sempre com o Senhor. Amém? Você crê nisso? Então vamos pedir ao Senhor que use a nossa vida para que possamos realmente ser usados na mão do Senhor. E eu quero fazer mais um apelo aqui para os irmãos. Vamos pegar firme em oração. Se você tem orado pouco, comece a orar mais. Vamos pegar firme em oração. É tempo de oração também. E eu sei que vai chegar um tempo que o Senhor vai falar, hoje eu vou abençoar a sua vida. Pode crer nisso. A sua vida está diante do Senhor. O seu tempo vai chegar. O seu milagre vai chegar. Mas foca naqueles que precisam muito mais do que você. Porque de você, Deus está cuidando. Deus cuida de você quando você está dormindo, quando você se levanta, que você vai para os outros lugares. Vão ter acontecimentos difíceis? Vão ter. Nós vamos passar por provações? Vamos passar. Mas se Ele está cuidando, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos. Que a Sua bênção seja sobre a nossa vida em todo o tempo, meu Deus. Todos aqueles que ouviram esta palavra hoje, sejam tocados pelo poder do Teu Espírito Santo. Todos aqueles que ouvirão no decorrer dos dias, talvez essa palavra chegue a alguém que está precisando muito de ouvir, que essa palavra toque nos corações e que o Senhor use esse ministério, use isso que nós estamos fazendo aqui, para que muitas vidas sejam tocadas, sejam abençoadas, e que haja salvação, e que haja redenção, e que haja restauração de vida, Senhor. Opera grandemente, nós colocamos tudo na Tua presença, e pedimos que o Teu Espírito Santo venha operar na vida de cada um, Senhor, na casa de cada um, na família de cada um. Abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos passar para o momento da ceia agora.